Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite para você. Boa noite. O Jornal da Record começa com casos de assaltos praticados por falsos entregadores. Esse é um tipo de crime que vem assustando a população das grandes cidades. Geralmente, as vítimas são abordadas ali, bem pertinho de casa. Da varanda do apartamento, este casal, que prefere não se identificar, revive um trauma. Do alto, dá para ver o ponto exato onde o rapaz de 27 anos foi roubado por um assaltante disfarçado de entregador na zona oeste de São Paulo. Eu estava chegando do trabalho e bem próximo de casa e do nada apareceu o entregador de capacete, ele já pegou no meu colarinho e já com uma arma na mão, já me ameaçando, pedindo tanto a minha aliança quanto o meu celular. A aliança foi roubada há 1 mês do casamento. A noiva lamenta. É uma coisa sentimental, é muito triste, porque a gente vai comprar outra, tudo bem, mas não é a mesma. A gente sabe que não fez parte daquele momento do pedido. Entre janeiro e julho, a capital paulista registrou mais de 14 mil roubos e furtos a pedestres. A média é de 68 casos por dia. Moradores se acostumaram a pedir comida, remédios ou qualquer produto pelo celular. Por isso, o disfarce de entregador virou estratégia para os criminosos. Em outro bairro, um casal que passeava com um cachorro foi surpreendido por homens armados em 2 motos. Os 2 perderam os pertences. Neste outro flagrante, criminosos que se passavam por entregadores renderam um rapaz que voltava para casa. Este especialista em segurança alerta: é preciso redobrar a atenção na rua e carregar apenas o essencial. Se vai apenas passear com o pet, se vai apenas até uma padaria ou algum outro comércio próximo, levar pouco dinheiro, não usar relógio, principalmente o relógio mais caro. Dentro do possível, se não precisar usar o celular, também não levá-lo. Com medo, o rapaz, vítima do falso entregador, mudou a rotina. Eu já ando mais atento, já noto se tem algum motoqueiro que está com a viseira baixada, já mudei o caminho, evito sair mais tarde do trabalho, justamente para evitar esse transtorno. A Justiça determinou a prisão temporária de 2 homens suspeitos de participar da execução do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo. Rui Ferraz Fontes foi morto na segunda-feira quando saía do trabalho em Praia Grande, no litoral do estado. Policiais levaram uma mulher para a delegacia de homicídios no final da tarde, suspeita de envolvimento no crime. Mais cedo, o irmão e a mãe de um dos investigados prestaram depoimento na condição de testemunhas. Falou que não tem conhecimento do paradeiro deles e não sabe do envolvimento ou não neles no crime. Mais de 60 policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão na capital e na Grande São Paulo. O ex-delegado-geral de polícia, Rui Ferraz Fontes, foi morto em Praia Grande, no litoral paulista. Os atiradores chegaram num carro pouco depois das 6 horas da noite. Esperaram por 14 minutos. Quando o veículo de Rui passou, eles começaram a atirar. O ataque começou ao lado da Secretaria de Educação de Praia Grande. Foram cerca de 600 metros de perseguição até o delegado aposentado capotar o carro. Os atiradores desceram e dispararam muitas vezes. A polícia acredita que os 2 suspeitos de envolvimento no crime fugiram para a região metropolitana de São Paulo. Investigadores identificaram um terceiro veículo usado no crime. Outros 2 carros haviam sido furtados em março e julho deste ano, aqui na capital paulista. Um veículo foi abandonado depois do crime. Dentro havia placas automotivas. Outro foi incendiado numa rua sem saída. Eles entraram numa velocidade normal, que não alarmou nada. Quando a gente viu, já estava o fogo alto, eles estavam armados de colete. A informação de que os atiradores usavam coletes à prova de balas também foi dada por testemunhas da execução. Em depoimento, o motorista do ônibus em que Rui Ferraz Fontes bateu disse que viu quando 2 homens encapuzados, com armas longas, aparentando estarem de colete, atiraram diversas vezes. Durante a tarde, equipes da Força Tarefa pegaram a estrada rumo à Baixada Santista. Pode ter certeza que nós vamos chegar na solução, vamos prender todos os envolvidos e vamos apresentar essas pessoas à justiça para que eles paguem pelo que eles fizeram. Há 2 hipóteses para o crime:
Retaliação pela atuação de Rui Ferraz Fontes como secretário de administração de Praia Grande ou vingança pelo combate dele ao PCC. Há 6 anos, o Ministério Público identificou uma carta assinada por lideranças da facção com um plano para assassinar o então delegado-geral. Saiba quem são as autoridades que podem estar na lista de inimigos do PCC. Polícia Federal prende suspeitos de fraudar licenças de mineração. Entre eles, o diretor da agência que deveria fiscalizar. Banco Central mantém taxa básica de juros em 15% ao ano e Estados Unidos registram a primeira queda em 9 meses. Câmara aprova voto secreto para analisar a abertura de processo contra parlamentares. Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta e equipe médica anuncia diagnóstico de câncer de pele. No futebol, você vai ver quem são os artilheiros dos clubes mais bem colocados no Brasileirão. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. O assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Fontes, acende um alerta entre as autoridades que investigam o crime organizado. Eles podem fazer parte de uma lista de pessoas marcadas para morrer. A maioria não tem escolta policial. Estar na linha de frente do combate ao crime organizado pode ter um preço. A pessoa corre o risco de ser jurada de morte. O ex-delegado-geral da polícia, Rui Ferraz Fontes, foi pioneiro nas investigações contra o PCC. Antes de se aposentar em 2023, foi ameaçado de morte e sofreu emboscadas. Esta semana, foi assassinado em Praia Grande, no litoral paulista, onde trabalhava como secretário de administração. Ele não tinha escolta policial. Não existe nenhuma legislação que ampare aquele que combate o crime para uma escolta vitalícia. Aquele que opta por ingressar no sistema de justiça, opta por ingressar na polícia, sabe que será por sua conta e risco a sua segurança. O procurador de justiça, Márcio Cristino, já sofreu ameaças e diz que não tem proteção para trabalhar. O Estado nunca disponibilizou escolta. Existe sempre uma tensão que é inerente a essa situação. Os promotores Lincoln Gaquia e Amaury Silveira Filho também já foram ameaçados pela facção criminosa. Ainda não se sabe o motivo do assassinato de Rui Fontes, mas as características são de execução a mando do crime organizado, um risco a que estão expostos os agentes públicos que atrapalham os negócios das facções. Uma estrutura mafiosa que já penetrou no mercado formal, na economia formal, no sistema financeiro, em contratos públicos, e que vem se sentindo cada vez mais acuada pelos prejuízos financeiros que tem percebido diante da atuação dos órgãos de Estado. O promotor diz ainda que os assassinatos de agentes públicos são ataques contra o Estado. Eles atingem a própria existência do Estado Democrático de Direito. O assunto ainda é crime organizado, mas no Rio de Janeiro, onde 17 suspeitos foram presos e um menor apreendido durante uma operação contra a facção Comando Vermelho. Investigações apontam que os chefes do tráfico coordenam a expansão territorial na zona oeste da cidade. Os policiais civis estiveram nas comunidades da Vila Kennedy e do Catiri. Houve confronto. De acordo com a investigação, as regiões são utilizadas pelos criminosos como base para a expansão territorial da facção. Se transformou num ambiente logístico, num espaço territorial logístico, na qual o Comando Vermelho se vale para efetuar ataques em regiões mais próximas. O plano de domínio seria comandado pelos traficantes Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Carlos Costa Neves, o Gardenal. Os criminosos são apontados como chefes do Comando Vermelho. Eles estão foragidos, mas 17 suspeitos foram presos na ação de hoje. Outros 10 mandados foram cumpridos contra detentos em presídios. Segundo a polícia, as estratégias e ordens para homicídios de rivais partiriam de dentro das prisões. As investigações mostram ainda que, para manter o controle das áreas dominadas, os criminosos agiam com violência.
realizando ataques com granadas, utilizando drones, não só contra facções rivais, mas também contra as forças de segurança pública. Por causa da insegurança, 16 escolas públicas não abriram. 8 unidades de saúde também foram impactadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hoje do hospital e voltou à prisão domiciliar. Mas uma análise de amostras de lesões em Bolsonaro identificou um tipo de câncer de pele que exige acompanhamento médico. Bolsonaro deixou o hospital no início da tarde, depois de ter sido internado com um quadro de vômitos, tontura e queda de pressão. Segundo o boletim médico, o ex-presidente apresentou melhora dos sintomas e da função renal após a hidratação e tratamento medicamentoso e que o laudo das lesões cutâneas, operadas no domingo, mostrou a presença de carcinoma, um tipo de câncer de pele, em 2 das 8 lesões removidas. O câncer foi encontrado em lesões retiradas da parte superior do tórax e do braço do ex-presidente. Um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Se você não operar esse tipo de lesão, é uma sentença de morte. A orientação dos médicos é para que Bolsonaro siga em casa com acompanhamento e exames periódicos. O ex-presidente perdeu 15 quilos desde a cirurgia de abril, a 6ª depois do atentado. Segundo pessoas próximas, ele tem se mostrado debilitado e sem apetite na prisão domiciliar. O quadro de saúde vai ser usado pela defesa para tentar evitar que Bolsonaro seja enviado para o regime fechado, depois da condenação pelo Supremo a 27 anos de prisão. O carcinoma é um tipo de câncer de pele que pode ser provocado pela exposição prolongada ao sol sem proteção. De acordo com o médico Hélio Pinchovski, oncologista do Hospital Moriá, o uso do protetor solar ajuda na prevenção da doença. Sempre que estivermos ao ar livre, sempre nós temos que usar uma proteção. Pelo menos um UV de 30 ou de 50 é apropriado. A prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Já em casa, num condomínio em Brasília, Bolsonaro recebeu a visita do senador Marcos Rogério. Me pareceu melhor, ainda com soluço, tomando a medicação dele conforme a recomendação médica, mas ainda é um quadro que tem, obviamente, que ter cuidado. O assunto agora é economia. O Banco Central brasileiro manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. O Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, bateu novo recorde de negócios. O dólar fechou em alta. O dia de anúncios em relação às políticas monetárias aqui no Brasil e nos Estados Unidos mexeu com o mercado financeiro. A Bolsa de Valores fechou o pregão acima dos 145 mil pontos, pela primeira vez na história. O dólar terminou o dia valendo R$ 5,30. No começo da noite, o Comitê de Política Monetária anunciou que a Selic continua em 15% ao ano. O Banco Central justificou a decisão de hoje a necessidade de se manter a inflação controlada por um período prolongado. A gente tem bem mais pessoas ocupadas, o mercado de trabalho está muito aquecido, os salários têm aumentado, tudo isso gera mais compras no mercado e faz com que a inflação suba. O professor explica que o recorde no Ibovespa é consequência dos juros altos no Brasil e da queda de juros nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, que é um destino super procurado pelos investidores, ele reduz as taxas de juros, isso torna outros países, como o Brasil, que mantiveram suas taxas, mais atrativos. Para este economista, a taxa Selic só deve começar a cair a partir do ano que vem. Porque nesse momento a gente vai estar numa situação onde a economia já está crescendo menos na margem, você já vai ter as projeções do Banco Central mais próximas do centro da meta. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central reduziu a taxa de juros pela primeira vez este ano. Nós vamos ao vivo até Washington com o Matias Brotero, que explica os motivos para essa redução. Matias, boa noite. Oi, Mariana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham no Jornal da Record, principalmente os sinais de desaquecimento da economia americana. A redução de hoje foi de 0,25 ponto percentual. Agora, os juros aqui nos Estados Unidos caem para a faixa entre 4% e 4,25% ao ano.
O corte dos juros era uma reivindicação do presidente Donald Trump desde que ele assumiu o governo. Stephen Miron, novo diretor do Banco Central, indicado pelo republicano, defendeu que a redução deveria ser maior. O Fed terá mais 2 reuniões em 2025, uma no fim de outubro e outra na primeira quinzena de dezembro. A expectativa é que a taxa de juros continue caindo. Os integrantes do Fed, o Banco Central americano, projetam juros entre 13,5% e 13,75% até o fim de 2026. É com vocês no estúdio, Edu e Mariana. Obrigada, Matias. Passageiros tiveram que ser retirados de um avião depois que um caminhão pegou fogo na pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O veículo levava refeições para as aeronaves quando começou o incêndio. Os bombeiros controlaram as chamas, mas por precaução, os passageiros que estavam no avião ao lado foram colocados em outro voo. Ninguém se feriu e não houve danos à aeronave. Em São Roque, também no interior paulista, um incêndio atingiu uma área de mata perto de um aeroporto de aviação executiva. 500 mil metros quadrados de vegetação foram destruídos. A operação do aeroporto não foi afetada. Voltou a chover no centro-oeste do país e a Lidiane Sayuri está aqui para contar para a gente se essa condição continua amanhã. Boa noite para você, Lid. Oi, Edu. Olha, continua assim, principalmente em Mato Grosso, onde pode chover forte. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E boa noite a você de casa. Amanhã, a circulação de ventos e o calor favorecem pancadas isoladas em Goiás, no Distrito Federal e em Minas Gerais. Em Porto Alegre, sol com 27 graus. Em São Paulo, 27 também com sol entre nuvens. Em Campo Grande, calor de 34 com baixa umidade do ar. E as altas temperaturas devem marcar esses últimos dias de inverno. Amanhã começa uma nova onda de calor. Destaque para o norte do Paraná até o sul do Maranhão e do Piauí e do oeste de Minas Gerais e da Bahia até o leste de Mato Grosso, onde as temperaturas ficam 5 graus acima da média até a próxima segunda-feira. Espírito Santo e Rio de Janeiro também vão registrar de 3 a 5 graus acima da média. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Amazonas e Rio de Janeiro. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas apenas no norte. Amanhã, a circulação de ventos provoca chuva forte no interior gaúcho. Ventos do mar favorecem chuva moderada no Espírito Santo, litoral de Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Entre o norte de Minas Gerais e de Goiás até o interior do Nordeste, tempo quente e seco. Em Curitiba, máxima de 25 graus. Em Vitória, 26. Em Cuiabá, 36. 33 em Belém e até 28 em João Pessoa. Tempo delivery. A Elisângela é de Pimenta Bueno, Rondônia. Boa noite, Elisângela. Quinta com chuva e 32 graus. Na sexta e no sábado, o sol aparece mais e pode chover à noite. O Pedro é de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Oi, Pedro. Até sábado, sol entre nuvens e máximas de 22 até 25 graus. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lidiane. Você vai ver ainda hoje aqui no Jornal da Record, 14 pessoas são presas suspeitas de fraudes em licenças ambientais para mineração. E já no próximo bloco, a dupla de atacantes do Cruzeiro, que está em alta e faz o time disputar liderança no Brasileirão. Caio Jorge e Matheus Pereira somam 20 gols no campeonato. O ataque do time mineiro é o mais efetivo em 10 anos. Estamos de volta para você saber que o diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, afirmou no Congresso que as plataformas digitais precisam ser controladas para combater a violência. Kash Patel foi questionado pelo Comitê Judiciário da Câmara sobre o aumento da violência política e crimes associados, incluindo o ataque que terminou com a morte do influenciador de direita Charlie Kirk na semana passada. Patel afirmou que o FBI precisa de mais autoridade para agir nos ambientes digitais, citando plataformas e jogos que, segundo ele, estariam influenciando crianças e adolescentes com ideologias radicais.
A mãe de Tyler Robinson, acusado pelo homicídio, disse aos investigadores que no último ano o comportamento do filho mudou. Ele começou a apoiar ideais de esquerda e direitos a transgêneros. Familiares também relataram que nesse período, Tyler Robinson passou de um estudante exemplar para um jovem mais radical e intolerante. Autoridades investigam uma possível ligação do acusado com grupos radicais, o que poderia explicar a motivação para o assassinato do ativista Charlie Kirk. Enquanto era procurado, Robinson trocou mensagens de texto com um colega de quarto, que perguntou: "Não foi você quem fez isso, certo?" E Robinson respondeu: "Fui eu, sinto muito." Em outro trecho, escreveu: "Já estou farto do ódio dele. Alguns ódios não podem ser negociados. Se eu conseguir pegar meu rifle sem ser visto, não terei deixado nenhuma evidência." Cruzeiro e Red Bull Bragantino vão se enfrentar domingo aqui na tela da Record. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras são os 3 primeiros colocados e estão ali, muito perto na tabela. Vamos conversar com a Paloma Totti, porque esse trio tem ataques poderosos, hein? Boa noite. Tem sim. Boa noite para vocês, boa noite para você. Esses 3 times têm uma coisa em comum: duplas de ataque que fazem a diferença. A do Cruzeiro, com Caio Jorge e Matheus Pereira, é a mais eficiente do Clube Mineiro na última década. Uma dupla de ataque bem entrosada pode levar um time ao título. Hoje, o Flamengo deposita as fichas em Arrascaeta, com 13 gols, e Pedro, com 10. Eles formam o melhor ataque do Brasileirão. Mas até o flamenguista sabe que outras duplas têm chamado a atenção. Nesse momento está sendo o Caio Jorge, do Cruzeiro, que é o artilheiro do Brasileirão. Caio Jorge é o artilheiro da competição com 15 gols. Matheus Pereira tem 5. Eles formam a dupla de ataque mais efetiva do Cruzeiro nos últimos 10 anos. Nossa dupla mais ofensiva tem tido um rendimento extraordinário este ano. A corrida pela liderança está diretamente ligada no desempenho das duplas de ataque de cada time. Nessa prova de resistência, chamada Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o líder, seguido pelo Cruzeiro e Palmeiras. O Verdão viu o ataque ganhar força nos últimos meses, graças a um competidor que tenta uma arrancada na disputa. Contratado em fevereiro, Vitor Roque oscilou no começo da temporada, mas hoje vive a melhor fase no Palmeiras, com 8 gols no Brasileirão. Os números melhoraram quando o técnico Abel Ferreira escalou juntos Vitor Roque e Flaco Lopes. O argentino já marcou 6 vezes na competição. Para mim, a melhor dessas ótimas duplas é a do Flamengo, Arrascaeta e Pedro. O Arrascaeta, na minha opinião, é o melhor jogador do campeonato e ele tem um jeito de jogar que, além de abastecer muito o Pedro, ele também é letal. Por isso que o Flamengo tem aquele que é o melhor ataque do campeonato. No domingo, a partir das 8 da noite, a Record vai transmitir Cruzeiro e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. A cobertura completa desse jogo você também pode ver no R7 e no Record Plus. Mariana, Edu. 8 da noite, combinado, Paloma. Obrigado. Fechado. Você vai ver a seguir: criminosos se passam por donos de casas lotéricas para aplicar golpes. Veja também o aumento dos casos de perseguição e humilhação nas escolas de São Paulo. Especialistas alertam que o bullying compromete o aprendizado, afeta a autoestima e pode deixar marcas para toda a vida. – 15 pessoas foram presas suspeitas de participarem de um esquema bilionário de fraudes em licenças ambientais para mineração. Esse esquema poderia gerar um lucro de 18 bilhões de reais com exploração ilegal. Os agentes estiveram em endereços ligados a empresários e servidores públicos na região metropolitana de Belo Horizonte, Maceió, em Brasília. A polícia investiga irregularidades na concessão de licenças para a mineração em Minas Gerais. Hoje nós agimos de forma preventiva, atacando diretamente grupos criminosos travestidos de mineradoras que, através de corrupção de agentes públicos, estaduais e federais, simplesmente
gerava uma destruição em massa. 60 empresas estão envolvidas no esquema, muitas delas de fachada. Segundo as investigações, a organização pagava propina a servidores de órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental para conseguir licenças em áreas protegidas ou de preservação em Minas Gerais. A Justiça autorizou o cumprimento de mandados de prisão. 15 pessoas foram detidas e 2 estão foragidas. Entre os alvos estão 3 suspeitos de chefiar a organização. Os empresários Alan do Nascimento, João Lages, que já foi deputado estadual, e Helder de Freitas, além do diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Trivelato Filho, do diretor do Instituto de Florestas de Minas Gerais, Breno Lasmar, Rodrigo Franco, ex-presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, e o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira. A Justiça ainda determinou o bloqueio de 1,5 bilhão em bens dos investigados. A estimativa é de que, consolidadas essas explorações que foram obtidas as autorizações através de corrupção, poderíamos chegar a mais de 18 bilhões de reais em exploração ilegal. Os suspeitos podem responder por crimes ambientais, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude processual. O governo de Minas publicou uma edição extra do Diário Oficial para afastar os servidores investigados. As defesas dos suspeitos não se manifestaram. Ao Jornal da Record, o governo de Minas Gerais disse que não compactua com desvios de conduta de servidores e que colabora com a Polícia Federal. A gente fala agora de criminosos que atuam em pelo menos 4 estados do país e se passavam, sabe por quem? Por donos de casas lotéricas, para aplicar o golpe conhecido como falso boleto. A polícia prendeu hoje 15 suspeitos de envolvimento nesse esquema. O prejuízo é de mais de R$500 milhão. Os policiais saíram em busca dos alvos no início da manhã. Polícia! A quadrilha acessava as redes sociais de donos de casas lotéricas. Os suspeitos usavam fotos que encontravam nos perfis para fazer ligações se passando pelos empresários. Em contato com os funcionários, enviavam boletos falsos e pediam compensação financeira, que caíam direto na conta dos criminosos. Ao menos 15 suspeitos foram presos hoje. Os agentes ainda cumpriram 24 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Aqui no Morumbi, bairro de alto padrão em São Paulo, a polícia prendeu o suposto chefe da quadrilha do boleto fantasma. Ele estava em casa quando foi detido e negou participação no esquema. Segundo a investigação, ele é suspeito de comandar as ações do grupo em 4 estados. Ele não ofereceu resistência, disse que não sabia de nada, disse que não fez nada, mas a investigação feita minuciosamente por Anápolis diz que ele fez tudo, porque ele é o líder dessa associação criminosa. O trabalho policial mostra que, em 6 meses, a quadrilha causou um prejuízo superior a R$500 milhão. Vários objetos foram apreendidos e vão ajudar nas investigações que continuam. Foram diversos aparelhos celulares, diversos chips, valores em dinheiro e nos próximos dias eu vou saber quanto cada um tinha em conta e quanto foi bloqueado, com a finalidade de ressarcimento das vítimas. A Câmara aprovou a emenda constitucional que estabelece que os parlamentares só podem ser presos, processados ou cassados com autorização prévia da Câmara e do Senado. E a Cris Lemos chega agora com os detalhes. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana, Edu. E decidiu também que essa autorização precisa ser por voto secreto, Mariana. O que amplia ainda mais a proteção aos parlamentares. A mudança tem de ser votada 2 vezes pelos senadores, já que é uma mudança na Constituição. E lá no Senado, o consenso está longe. A proposta de emenda à Constituição, aprovada por ampla maioria dos deputados, teve a votação concluída no início da tarde. A chamada PEC das prerrogativas protege os parlamentares de investigações criminais, a prisão em flagrante de crimes inafiançáveis. O texto também amplia o foro privilegiado a presidentes de partidos políticos.
Hoje, deputados do Centrão articularam uma manobra que derrubou o voto aberto aprovado na sessão de ontem. Assim, foi retomado o voto secreto para análise de abertura de processos contra parlamentares. O relator da proposta justificou que a revisão da emenda foi feita porque a vontade do plenário não foi respeitada no segundo turno de votação. No segundo turno, após a meia-noite, muitos deputados deixaram de votar. O que nós queremos é um regramento claro que proteja o exercício da função parlamentar sem pressões externas que estão acontecendo. A PEC segue agora para o Senado Federal, onde precisa ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, tem o poder de pular etapas e levar a análise direto ao plenário. Não pode se estabelecer uma casta de políticos que sejam protegidos pela lei que eles mesmos aprovam. Nós vamos trabalhar para enterrar essa PEC da blindagem aqui dentro. Acaba de ser confirmado, os deputados vão votar ainda hoje a urgência para o projeto de anistia. Yuri Ascar acompanhou a reunião de líderes que está em andamento e traz as informações para a gente. Oi, Yuri, boa noite. Pois é, Cris, boa noite a todos. Essa reunião ainda está em andamento dos líderes, mas assim que terminar o projeto, vai ser votado a urgência, para a votação do projeto, vai ser aprovada aqui ou vai ser analisada pelos deputados em uma sessão assim que acabar essa reunião. E o texto está definido, é o projeto do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. O que estabelece esse texto é uma anistia para quem participou de manifestações políticas a partir do final de outubro, entre 30 de outubro de 2022 até o dia em que a lei entre em vigor. A oposição defendia um texto que permitisse a Jair Bolsonaro disputar as eleições do ano que vem e que anulasse as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ex-presidente foi condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. O Palácio do Planalto trabalhou para tentar evitar que o tema fosse analisado pelo plenário aqui da Câmara. Mas, de toda forma, a expectativa dos parlamentares é que o alcance das medidas só seja definido nas próximas semanas. Cris. Obrigada, Yuri. O presidente Hugo Motta declarou que é preciso pacificar o país e que o plenário é soberano. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. A Câmara aprovou a medida provisória que zera a conta de luz para famílias de baixa renda com consumo de até 80 kWh por mês. O governo estima que cerca de 60 milhões de brasileiros serão beneficiados. A proposta segue para o Senado e precisa ser votada ainda hoje para não perder a validade. A seguir, a gente te mostra como foi o encontro do presidente Donald Trump com o rei Charles III e integrantes da família real britânica. E também tráfico de animais silvestres aumenta no Rio de Janeiro. Polícia Federal resgata mais de 40 pássaros em operação. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que estabelece regras de proteção a crianças e adolescentes na internet. As redes sociais de menores de 16 anos devem estar vinculadas a um responsável e as plataformas são obrigadas a remover conteúdos abusivos. O presidente Lula estava acompanhado de quase todo o primeiro escalão do governo. O projeto sancionado cria regras para combater a adultização de crianças e adolescentes na internet. O chamado ECA Digital, aprovado pelo Congresso em agosto, prevê uma série de regras para as plataformas, como retirada imediata de postagens ofensivas após notificação ao usuário, remoção obrigatória de conteúdos abusivos, como exploração sexual e aviso às autoridades para a investigação. As redes sociais de menores de 16 anos devem ser vinculadas a um responsável e as plataformas precisam verificar a idade dos usuários. Se houver descumprimento, as Big Techs ficam sujeitas a multas de até 50 milhões de reais, suspensão temporária ou até proibição da atividade.
As medidas só entrariam em vigor um ano após a publicação da lei no Diário Oficial, mas o governo editou uma medida provisória para reduzir esse prazo para 180 dias. O governo também enviou hoje ao Congresso o projeto de lei de regulação econômica das Big Techs para combater práticas como a concorrência desleal e a publicidade infantil. Já a proposta de regulação de conteúdos das plataformas vai ser enviada em outro momento. O governo avalia que o ambiente no Congresso ainda não é favorável à medida. É um equívoco acreditar que as Big Techs algum dia tomarão a iniciativa de se autorregular. Esse equívoco já custou a vida de várias crianças e adolescentes. A liberdade de expressão é um valor inegociável, mas não pode servir de desculpa para a prática de crimes no mundo digital. Em visita ao Reino Unido, o presidente Donald Trump se encontrou com o rei Charles III e integrantes da família real. O presidente americano e a primeira-dama Melania Trump chegaram de helicóptero. Eles foram recebidos pelo príncipe William e a esposa, a princesa Kate. Em seguida, se encontraram com o rei Charles III e com a rainha Camila. Na cerimônia no castelo de Windsor, o mais antigo da Inglaterra, o presidente participou do desfile das carruagens e acompanhou a marcha da Guarda Real. A visita de Donald Trump é inédita. Nunca antes um presidente americano havia sido formalmente recebido para uma segunda visita de Estado ao Reino Unido. Na primeira, em 2019, Trump foi recebido pela rainha Elizabeth II. Agora, sob o reinado de Charles III, a presença de Trump reforça o peso da relação entre os dois países. No fim da tarde, o casal acompanhou uma apresentação militar com caças dos dois países. Nas ruas ao redor, a segurança foi reforçada com bloqueios, barreiras e policiais posicionados estrategicamente. O espaço aéreo foi restrito e drones proibidos na região. Ainda assim, houve alguns protestos contra a visita. À noite, o banquete de Estado reuniu autoridades no salão principal do castelo. As autoridades pretendem negociar o fim de tarifas sobre aço e alumínio e avançar em acordos nucleares. Os dois países devem anunciar um investimento bilionário na área de tecnologia. Amanhã, Trump vai se reunir com o premier Keir Starmer. O homem que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro no mês passado em Salvador está em liberdade. Bom, a prisão desse motorista que dirigia embriagado, e em alta velocidade foi revogada pela justiça. Já a vítima do atropelamento, o atleta, precisou amputar uma das pernas. O empresário Cleidson Cardoso Costa Filho deixou o presídio em Salvador por volta das 3 horas da tarde. Ele saiu escondido no carro do advogado dele. Cleidson ficou preso um mês depois de atropelar o corredor Emerson Pinheiro. O atleta se preparava para uma maratona na Argentina, quando foi atingido na orla da capital baiana. O motorista estava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez. Agora o empresário vai responder em liberdade pelo crime de tentativa de homicídio. O juiz entendeu que, apesar da gravidade do acidente, Cleidson não oferece riscos à sociedade. Ele vai usar tornozeleira eletrônica, está proibido de dirigir e não pode se aproximar da vítima. Em um ano, o empresário recebeu 6 multas por excesso de velocidade, 4 delas no mesmo dia. O fato de ele já ter se envolvido em outras infrações de trânsito configura, sim, uma periculosidade concreta e de que a sua liberdade pode oferecer risco, sim, à sociedade. O Ministério Público recorreu da decisão. Hoje, Emerson voltou pela primeira vez ao local que costumava treinar. Por causa da gravidade do acidente, precisou amputar uma das pernas. Agora, faz novos planos para a carreira esportiva. Eu vou continuar ou seja, de corrida, natação. Tem vários outros esportes adaptados, como basquete, adaptado, vôlei, adaptado, vários e outros esportes. A defesa de Cleidson não se manifestou.
13 integrantes de uma quadrilha especializada em roubar caminhões foram presos em São Paulo. Os criminosos abordavam os caminhoneiros nos locais de descanso. Em 7 meses, o grupo cometeu 26 roubos. 120 homens das polícias federal e militar cumpriram os mandados de prisão em diferentes regiões do estado. A quadrilha era especializada em roubos de caminhões. Os criminosos se interessavam pelos veículos e não pelas cargas. Placas falsas eram usadas para despistar os policiais. Os caminhões eram levados para esse desmanche em Mogi Guaçu, interior paulista. Pela experiência que nós tivemos em mais de 20 operações, nós percebemos a capacidade de desmontar um caminhão inteiro em apenas 4 horas. Essas imagens mostram um roubo que não deu certo, porque os assaltantes não conseguiram desbloquear o rastreador e tiveram que abandonar o caminhão. Segundo a investigação, a quadrilha abordava os caminhoneiros no momento em que eles estavam dormindo no veículo. Os criminosos eram muito violentos, chegavam a pedir resgate para as famílias para liberar as vítimas. Nesse depoimento, um dos motoristas relata que foi levado para uma mata e que os ladrões pediram R$5.000 para a filha dele. Na operação de hoje, 13 suspeitos foram presos. 4 ainda estão foragidos. Nos últimos 3 anos, a Polícia Federal de Campinas prendeu 330 pessoas por envolvimento em roubo de carga ou caminhão. Desde roubadores, desde operadores de sistemas de bloqueio, desde organizadores, cooptadores, financiadores, lavagem de dinheiro. Exclusivo. O Jornal da Record conseguiu dados via Lei de Acesso à Informação que mostram o aumento dos casos de bullying no estado de São Paulo. Olha, foram quase 930 ocorrências só no primeiro semestre. Isso significa mais do que tudo que foi registrado no ano passado inteiro. Aos 11 anos, essa criança já convive com marcas que não aparecem no corpo. A cada volta da escola, ela chega com novas histórias de humilhações e agressões. Eles falam que eu sou pitoquinho, que vai demorar para crescer. Do meu cabelo, eles falam que não dá para pentear, que quando molha, nunca molha, porque eu imprimo água. Segundo a mãe da garota, a escola argumenta que são atitudes comuns da infância. Ela acompanha de perto o sofrimento da filha e teme os impactos que isso pode causar no futuro. Desmotiva 100%. Eu fico até com receio dela regredir por conta disso. A história dessa menina não é um caso isolado. Dados obtidos pelo Jornal da Record revelam que apenas no primeiro semestre de 2025 foram registradas quase 930 denúncias de bullying no estado de São Paulo. O número já supera os casos de todo o ano passado. Quase metade dos episódios aconteceu em locais públicos. Os casos nas instituições de ensino aparecem em segundo lugar, concentrando quase 42% das notificações. As estatísticas também mostram que a maioria das vítimas é do sexo feminino, principalmente crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos. Educar para a convivência pacífica é uma das funções da escola, mas também é uma das funções da família. Então, não vamos normalizar o bullying. Eu quero que ela saiba se posicionar, se impor, né? Em cima, pedir respeito, né? Se você respeitar o próximo vai te respeitar. O que eu mais desejo é ir para a escola e não sofrer mais por isso, porque isso já cansou já. Em nota, a Secretaria da Educação disse que acompanha diariamente a rotina das escolas estaduais e que apoia a mediação dos conflitos. Olha só quem foi preso hoje em Diadema, na Grande São Paulo. O homem que é apontado como chefe do tráfico de drogas de toda a Rocinha, uma das maiores comunidades do Brasil e que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Inácio de Castro Silva, o canelão da Rocinha, foi preso na casa onde estava morando, na cidade paulista. Ele era foragido da justiça havia 5 anos, quando foi condenado por tráfico de drogas. De acordo com as investigações, mesmo à distância, Inácio de Castro comandava o tráfico na comunidade carioca. Existem essas pessoas-chave, essas pessoas que buscam seus laços, os seus conhecidos para poder dar mensagens, dar recados, justamente para poder fazer as suas articulações criminosas e conseguir daí expandir o crime organizado pelo Brasil. Segundo a polícia, ele estava em Diadema havia pelo menos 3 anos e usou vários disfarces, como desta foto, para enganar os investigadores.
O traficante já tinha sido preso em 2012, também em Diadema. Acabou solto 6 anos depois, após cumprir pena. Em liberdade, formou aliança com outras facções criminosas. Ele também atuou ao lado de Nem da Rocinha, quando o traficante comandava o crime organizado na comunidade, mas foi expulso em uma das disputas por território. Anos depois, retornou à região como integrante de uma facção criminosa e assumiu o controle do tráfico de uma das partes da Rocinha. Diadema, no passado, era um berço, era uma raiz de crimes organizados. A Polícia Civil vem trabalhando na última década para desarticular esse tipo de ação, estava buscando novas alianças, não apenas aí entre outras facções criminosas, mas talvez até alguma coisa talvez de cunho internacional. E pelo segundo dia seguido, uma operação contra o tráfico de animais silvestres aconteceu no Rio de Janeiro. Dessa vez, a Polícia Federal conseguiu resgatar quase 50 pássaros que sofreram maus tratos. A explosão abriu caminho para a chegada da Polícia Federal. Esta casa, em São Gonçalo, escondia centenas de gaiolas. 49 pássaros foram resgatados. O dono do imóvel não foi preso. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos também em outros endereços da região metropolitana do Rio. A Justiça determinou o bloqueio de R$2 milhões em bens dos investigados. A operação da Polícia Federal aconteceu um dia depois da Polícia Civil prender 47 pessoas, suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres. Desde 2022, as denúncias de caça, guarda e comércio de animais silvestres não param de crescer no Rio de Janeiro. Até setembro deste ano, foram mais de 1.500 notificações no estado. Em média, uma denúncia a cada 4 horas. O mico-leão dourado, ameaçado de extinção, é um dos animais mais cobiçados no mercado clandestino. A Polícia Federal chegou a repatriar os macacos, que foram levados para o Suriname, na América do Sul, e para Togo, na África. As espécies foram devolvidas à Mata Atlântica. A maioria dos animais traficados morre entre a captura e a venda. A retirada de animais da natureza, especialmente quando a gente fala de animais que estão em situação de ameaça de extinção, produz um impacto muito grande que afeta a renovação da diversidade biológica. E agora uma última informação. A mulher que nós mostramos no início desta edição, suspeita de envolvimento na morte do delegado aposentado Rui Ferraz Fontes, foi ouvida e vai ficar presa. A polícia afirmou que ela transportou uma das armas usadas no crime. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje você pode conferir no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com o 3º episódio da série A Vida de Jó. E logo depois de Reis, tem a prova do fazendeiro. Não perca em A Fazenda. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.